pegue a palavra de Deus, livro do 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Olha o que Salomão está pedindo: coração sábio e entendido. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Quem crê que Salomão recebeu tudo o que pediu ao Senhor? E quem crê que Salomão recebeu até aquilo que não pediu? Porque Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Você crê que Deus vai além? Deus foi muito além do que Salomão pediu. Você crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 10. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? E esta palavra, mais forte, dá para melhorar. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Agora mais uma vez para todo o Campo Belo ouvir, para todo São Paulo, para todo o Brasil ouvir e o mundo afora, amém? Vamos lá mais uma vez. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Quantos creem nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifique, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo daquele que dá sabedoria, entendimento e muito mais do que você pede, como deu a Salomão. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se assente por gentileza. Quando falamos de Salomão, lembramos do homem mais rico, mais sábio, inteligente que já existiu. E a própria palavra de Deus disse, que Salomão, ninguém foi como ele, nem antes e nem depois, quanto na sabedoria, tanto na riqueza. Hoje nós vemos aí o mundo afora das pessoas com riquezas extraordinárias, de forma exuberante, A pessoa, ela ostenta tantas riquezas como em carro, casas, mansões, iates, aviões, contas bancárias, negócios, e até fica na disputa para ver quem é
o homem ou a mulher ou a pessoa mais rica desse mundo. E olha que tem tantos trilhões de dólares, tem muito dinheiro. Porém, essas pessoas não se comparam com Salomão, porque se Deus disse, ele não está mentindo e Deus não mente. E Deus deixou bem claro: não haverá ninguém como tu, nem antes e nem depois. Porque se fôssemos somar tudo que Salomão tinha, também ele ia atingir uma cifra trilionária, ou até mais. Até mais. Só que nós não conhecemos de fato a história de Salomão. Quem foi Salomão? Sabemos que ele era filho de Davi, porque ele se tornou um rei de Israel. A história de Salomão, ela é uma história complexa, mas que tem também um meio de prosperidade, e um homem que, segundo historiadores, a teologia, dizem que ele se converteu ou voltou para o caminho do Senhor antes mesmo de morrer. Porque você conhece a história que Salomão, ele se desviou por um espaço de tempo, mediante o quê? A vaidade, a ostentação. E tem muitas pessoas que, se não firmar os pés, não tiver o autocontrole, também se desviam. Tem muitas pessoas aí fora que já se desviaram da igreja por ter recebido bastante coisas e não estava de uma maturidade espiritual tão grande que pudesse saber contornar as duas situações. Um exemplo: tem pessoa que não pode arrumar trabalho que desaparece da igreja. Eu conheço tantas pessoas assim, que quando não trabalhavam essas pessoas, elas vinham nas reuniões, não faltava uma reunião sequer, não faltava na quarta, não faltava na sexta, não faltava no domingo, estava disposto até para a obra de Deus. Depois que arrumou emprego, desapareceu, não dou nem a ceia, você quer saber. E quando você entra em contato com essas pessoas, sabe o que elas dizem? Pastor, trabalhando demais, trabalhando muito a ponto de não conseguir vir aonde? A casa de Deus, aquele que abriu a porta. E eu fico com o pé atrás quando eu falo aquele que abriu a porta, porque como é que Deus abrirá uma porta e tirará a pessoa da igreja? Eu não consigo entender. Não tem como Deus abrir uma porta de emprego e tirar você da presença dele. Então eu fico com o pé atrás, fico meio desconfiado que essa porta seja de Deus. Ah, então é do diabo? Ué, pois não, o diabo tentou oferecer o mundo e fundo para Jesus, não foi isto? Ó, Jesus, tudo isso eu te dou. Levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todas as riquezas do mundo e disse o quê? Tudo isso aqui é teu. É o que muitos querem, ostentação, fama, riqueza. Te dou tudo isso aí, Jesus. Tudo é seu, fama, tudo o que você quiser, mas com uma condição. Qual era a condição? Se você se curvar, se prostrar diante de mim e me adorares. A condição de Satanás. Então, como que pode uma porta de emprego tirar a pessoa da presença de Deus? Eu estou dizendo de emprego, hein? Fora riquezas. O apóstolo Paulo disse que um cooperador dele o deixou de o ajudá-lo na missão evangelística por causa dos prazeres do mundo. Olha, um cooperador de Paulo o deixou dessas riquezas do mundo, e Jesus contou várias vezes sobre isto. Falou das 4 sementes, lembra disso? Uma semente caiu à terra aberta, outra semente caiu no meio das pedras, outra semente caiu no meio dos espinhos, e a outra semente caiu numa terra boa. E o que ele disse? A semente caiu na terra aberta, as aves vieram e comeram. A que caiu no meio das pedras, cresceu, só que não tinha raiz, o sol chegou, queimou aquela semente e ela morreu. E a outra que caiu no meio dos espinhos, cresceu aquela planta, sufocada,
e não conseguiu produzir frutos. Porém, a que caiu numa terra boa, o que aconteceu? Deu frutos, 30, 60, 100 por um. E qual foi a moral da história que Jesus disse? A semente caiu na terra aberta, o diabo veio e tirou a palavra do coração dela. A ave era o diabo vindo arrancando a palavra. A que caiu no meio das pedras é aquela pessoa que não aguentou a tribulação, a luta, a provação e saiu da igreja. E acontece muito disso, viu? Às vezes você encontra uma pessoa que estava em nosso meio, que hoje não vem mais, e você pergunta: ô irmão, ô fulano, ciclano, ciclana, eu não te vi mais nas reuniões, você sumiu da igreja. Ah, muita luta, muita prova. Ué, mas a luta não é para te aproximar de Deus? A prova não é para você segurar mais nas mãos de Deus e vencer com Ele? Como é que você abandona Ele? Como é que você para de buscar Deus na prova? Você vai morrer na prova, porque nós só vamos vencer se estivermos com Deus. E o próprio Senhor disse: não temas, que eu estarei contigo quando passarem pelas águas, quando passarem pelos rios, quando passarem pelo fogo, não queimará, não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, não consigo compreender essas pessoas que deixam a casa de Deus por causa da luta. Então essa semente, esta pessoa, na verdade, é a palavra que caiu lá nas pedras. Esta pessoa não aguentou a luta, a provação, e ela morreu. E a outra semente caiu no meio dos espinhos. Você se lembra disso? Cresceu, sufocada, não deu frutos. O que Jesus fala dos espinhos? Os espinhos é aquela pessoa que foi iludida pelo mundo afora. É aquela pessoa que deixou de servir a Deus pelos prazeres mundanos, pelas riquezas, ou a ilusão desse mundo. Jesus falou sobre isso. E não deixa essa pessoa florir, não deixa essa pessoa produzir frutos. É exatamente esta pessoa que corre por esse mundo afora e não consegue mais buscar a Deus, não participa de Santa Ceia, não está na presença do Senhor. Veja só, hein? Porém, Jesus disse que aquela semente caiu na terra boa, é aquela pessoa que ouve a palavra, é aquela pessoa que não desiste do Senhor, é aquela pessoa que está na casa dele, é aquela pessoa que Deus pode dar, abençoar, que ela não abre mão do reino dos céus, porque ela está firmada no Senhor, e ela vai produzir 30, 60, 100 por um. Ter riqueza não é pecado, é bênção de Deus. E a própria palavra de Deus disse que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Mas saiba administrar tudo isto. O Salomão, no seu auge, ele teve um desvio. Teve, porque ele não soube administrar tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele se tornou o homem mais rico do mundo. Com tanta sabedoria, ele conseguia fazer negócios que prosperavam. A sabedoria de Salomão levava ele a prosperar. E quem havia dado sabedoria? O próprio Deus. Quem havia dado entendimento? O próprio Deus. O conhecimento veio de Deus. E Salomão, no seu auge, ele teve um deslize. Ele se desviou por tantas mulheres que ele teve relacionamento. Se relacionava com uma, se relacionava com outra, e muitas delas pagãs. Mulheres que adoravam outros deuses que não eram o Deus de Israel. E uma delas corrompeu o coração de Salomão, a rainha de Sabá. Ele se apaixonou por essa mulher, e todas foi infiltrando o que? Idolatria dentro de Israel, a ponto de Salomão levantar até um altar a Moloque, que é o Deus que recebe sacrifício de crianças. Salomão deixou entrar tudo isso em Israel, porque estava tão no auge, que ele perdeu a visão do reino. Mas alguns historiadores acreditam que no final da sua vida, antes de morrer, ele se arrependeu de tudo isso. É por isso que ele vai escrever o último livro, porque ele não escreveu só um livro não. Salomão escreveu Provérbios, que é o livro de sabedoria. Salomão escreveu Eclesiastes,
que é o livro que ele fala de tanta vaidade, não é assim que ele diz? Vaidade, vaidade, tudo no mundo é vaidade. Ele reconhece isto, e ele reconhece que ele poderia ter feito mais para Deus e não fez por causa do quê? Da vaidade, da ostentação. E tem muitas pessoas assim, que se Deus der bastante, a pessoa desaparece da igreja, não faz mais nada para Deus, não tem tempo de ajudar na obra, vai viajar toda hora, tem dinheiro para isso, viaja todos os dias que quiser, e a obra de Deus vai ficando de lado. Então Salomão reconheceu isto, que tudo que ele fez era vaidade, que não tinha utilidade nenhuma, que ele poderia ter feito mais para quem? Para Deus, e não o fez, o tanto que Deus deu para ele. E ele escreveu Eclesiastes, escreveu também Cantares, escreveu alguns salmos também, que no livro de Salmos leva o nome dele. Tem alguns salmos que ele até mostra o Messias, que é o ungido Cristo. Tem uns salmos que Salomão escreveu, que é o próprio Cristo que está ali naqueles salmos, e que foi feito por Salomão. Então ele foi um homem sábio, mas ele se perdeu em meio a tudo aquilo que ele tinha, e ele conseguiu voltar atrás, e antes de morrer se arrepender de tudo aquilo. No entanto, que ele vai escrever o livro do quê? De Eclesiastes, que mostra que é tudo vaidade o que ele possuía, ainda que fosse coisas boas, mas ele não soube administrar tudo aquilo que Deus lhe deu. E o próprio Deus havia dito isso, que ele era o homem mais sábio do mundo, e mais rico do mundo, e não haveria ninguém como ele, nem antes e nem depois. E Salomão, para quem não sabe, ele é filho de uma mulher chamada Batseba, a mulher que Davi tomou por esposa de um soldado chamado Urias, ou Urias, que era o soldado de linha de frente de Davi, um soldado leal a ele. E Davi tomou a mulher dele, tomou posse como um rei. Ele tinha, autoridade, mas ele não podia ter feito aquilo, e ainda colocou a mulher desse soldado para morrer no campo de batalha. Olha o que Davi faz, né? Coloca Urias lá na frente, recua os soldados e deixa Urias morrer no campo de batalha. Por que ele fez isso? Porque ele já tinha tomado a mulher de Urias, já tinha tido relação com ela, já tinha engravidado ela, e ela estava grávida, e não era de Urias. E Davi, para esconder isso, ocultar, não deixar ninguém ficar sabendo, porque se soubesse era digno de morte, porque um adultério levava a pedrada. E Davi já era casado com Mical, ele tinha esposa, e essa mulher também tinha esposo. Então Davi está transgredindo a lei de Deus, e ele vai montar uma estratégia diante dos homens, mas não diante de Deus. Ele tentou esconder o seu pecado diante dos homens, mas não diante daquele que está nos céus. E o que acontece? O menino nasce e morre. E Davi vai jejuar, orar, subir um monte para que esse menino não morresse. Só que Deus disse: Davi, não adianta, que o menino vai morrer, porque é filho de um adultério. Imagine se essa criança tivesse nascido, hein? Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. O que essa criança não ia levar de peso psicológico? Dentro do palácio do rei Davi, que Davi não teve só esse filho que morreu, e não só também Salomão. Davi teve 19 filhos, homens, e uma mulher, Tamara. Davi teve 20 filhos, somando todos eles, inclusive o que morreu. Ele tinha muitos filhos, com muitas mulheres. Agora imagine se essa criança tivesse sobrevivido a esse adultério. O que essa criança não ia passar dentro do palácio? Fruto de um adultério, ela ia ser rejeitada, humilhada. Então ela ia crescer debaixo de condenação psicológica. Essa criança não ia ter felicidade e alegria. Então Deus sabia de tudo isso. Deus é onisciente. Ele permite que essa criança até nasça, mas que morre, como uma consequência do pecado de Davi. Só que depois que morre Urias, e também morreu essa criança, a mulher está solteira, a mulher é viúva. Aí sim, Davi faz o quê? Casa com ela.
e tem um outro filho com ela que é chamado Salomão. Salomão nasce como segundo filho de Batseba. E esse Salomão não foi o único filho dela. Ela teve 5 filhos com Davi. Um tirando, ficou 4 vivos. Um morreu. E Salomão, o nome dele no hebraico, já diz tudo, Salomão. A palavra Salomão no hebraico significa Shormon, ou Shalmon, né? Que os judeus falam puxado. Shormon. Tem origem no hebraico, quer dizer Shalom. Shalom quer dizer paz. A palavra Salomão, colocando no original, Shormon, traduzido por Shalom, no hebraico quer dizer paz. Então, quando dissemos Shalom Adonai, paz do Senhor, porque Adonai é Senhor no hebraico. Então, quando quem saúda Shalom Adonai, quer dizer a paz do Senhor. Então, o nome de Salomão, Shalom, significa paz, o pacifico, ou pacificado, aquele que traz paz. Esse é o significado do nome Salomão. Também o nome dado pelo profeta Natã, que quando Salomão nasce, Davi dá esse nome para ele. Só que o profeta Natã, que é o mesmo que revelou o pecado de Davi lá no palácio, ele vai colocar o nome de Salomão de Jedídias. Jedídias no hebraico é Iredira, que quer dizer amado pelo Senhor. Então Davi começa a tirar todo o passado ruim na vida desse filho. É como se fosse um filho para apagar aquela história. Que história? De adultério, da morte do primeiro filho. E ele coloca o Natã, o nome de Salomão, como Jedídia. No hebraico é Yedidia. Significa amado pelo Senhor. Então Salomão é um filho de paz, pacificador, aquele que traz paz, e para o profeta Natã, aquele que é amado do Senhor. Já no Islã, que é no Alcorão, também conhece Salomão lá. Tem Salomão no livro deles. O nome Salomão no Islã ou no Alcorão é Sulaiman, que quer dizer também paz. É o mesmo significado do hebraico. Paz. Salomão conquistou o impossível. Sabe qual foi o impossível? O trono de Israel. Porque se você pegar toda a história de Salomão, até chegar no trono de Israel, teve muitos desafios. Por conta do quê? Que Davi tinha muitos filhos. E todos queriam se assentar onde? No trono. Você acha que alguém queria abrir mão do trono de Israel? Porque era filho do rei, todos eles. Então imagine a disputa que não tinha na casa de Davi por conta de todos eles. Só que Deus havia escolhido quem entre eles? Shormon. A quem que Deus havia escolhido entre eles? Diga, Shormon. Amado pelo Senhor. O Jedídia, amado pelo Senhor. Deus havia escolhido Salomão entre todos os filhos de Davi, para ser rei em Israel. Então, o Salomão conquistou o impossível, que era o trono de Israel. Impossível mesmo. Pela lógica humana, Salomão não queria assumir o trono de Israel como rei. Não queria. Isso porque o seu passado lá atrás, com a sua mãe Batseba, te condenava. Passado estava lá. Isso, você acha que ninguém sabia disso? Se o profeta sabia, o palácio também soube esta questão. Então, se fosse pela lógica humana, Salomão não ia ser rei em Israel, porque o passado condenava, mas Deus apaga o passado. Pode ser que alguém está te condenando lá atrás,
o que você fez lá no passado, mas Deus está dizendo: do passado eu não me lembro mais. Ainda que os homens te condenam, o Senhor já te perdoou. Ninguém pode acusar o teu passado. Sabe quem acusa o teu passado? Só tem um. Sabe quem é, né? Satanás. A palavra de Deus diz que ele acusava os filhos de Deus de noite. Está lá no Apocalipse capítulo 12, verso 10. E de noite, o diabo acusava. E Deus diz o quê? Que foi derribado o acusador de nossos irmãos. Olha lá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, que é Satanás, de nossos irmãos, é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ninguém jamais pode te acusar, porque Deus já apagou o seu passado. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Ninguém te condena. Então, se fosse pela lógica humana, Salomão nunca iria assumir o trono de Israel, por causa do teu passado. Além disso, Salomão não tinha capacidade para ser rei sem a bênção dos conquistadores dada por Deus depois de 1000 holocaustos. Salomão tinha um coração muito aberto para a obra de Deus. Depois de 2000 holocaustos que ele fez diante de Deus, Deus começou a abençoá-lo. Então ninguém pôde parar a unção de Salomão como rei. Ninguém. A unção de Deus sobre ele deu autoridade para ser rei em Israel e ungiu como rei sábio de Israel. O desafio de Salomão pela frente, ele recebe, olha só, a responsabilidade que é muito maior do que a sua própria capacidade. Muito maior, porque agora ele tem um governo sobre os seus ombros. E o que ele diz aqui na oração? Que ele é um menino pequeno. Menino pequeno quer dizer um menino novo. Não é que é baixinho, não. É que ele é uma pessoa nova, inexperiente, que não sabe conduzir o povo. Então o Salomão, ele tem esse desafio de governar o povo de Deus, Israel, que o seu pai o deixou. Então ele tem a responsabilidade que é muito maior do que a sua própria capacidade, e o seu pai, o rei Davi, sabe muito bem disso. Davi sabe disso, que Salomão é um menino tenro, novo, inexperiente. Só que Davi vai lá e dá 3 conselhos para ele. Você se lembra dos conselhos de Davi para Salomão? Davi diz para Salomão: seja homem. Porque quando você tem uma autoridade, você tem que parar de ser criança. Quando você recebe uma autoridade sobre os demais, você tem que ser homem. Você tem que usar a sua autoridade de forma correta como homem. E Davi está dizendo: meu filho, seja homem. Ou seja, o que quer dizer seja homem? Tenha responsabilidade. Não seja um menino. Não seja uma criança. Tenha responsabilidade. A partir de hoje você seja uma pessoa responsável. E você pode ver, Deus ele dá autoridade para uma pessoa quando ela passa a ser homem, deixa de ser menino, deixa de ser criança. Porque enquanto for criança, menino, não tem como Deus dar autoridade para essa pessoa, porque ela não sabe lidar com a autoridade. Tem muita pessoa imatura, se você dá autoridade ela cai, ela não sabe dirigir, né? A autoridade que Deus o concede. Então Davi está dizendo: meu filho, a partir de hoje você vai ser rei, então seja homem, tenha a responsabilidade de um rei, tenha autoridade, governo de um rei. É você quem decide, meu filho, é você quem vai mandar em todo Israel. Então a partir de hoje você não é mais criança.
Segundo conselho que Davi dá para Salomão: faça o templo. Davi diz: meu filho, está tudo aí, tudo já foi arrecadado, ouro, prata, tudo que o templo precisa, só não vou conseguir construir, porque Deus diz que quem vai construir é o meu filho, e o meu filho é você, Salomão. Então você tem a responsabilidade de construir a casa de Deus. Você vai ter que levantar a casa de Deus, você vai ter que construir ela. Está todo o material aí, a mão de obra você vai negociar. Pede direção para Deus, faça tudo conforme a palavra de Deus, para que você tenha prosperidade. Exatamente isso. O Salomão, no capítulo 2 de 1 Reis, olha o versículo 3. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Davi vai morrer. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, vou mostrar todo o reino, vou passar diante de todos, oficiais, trabalhadores, súditos, empregados, todos, dentro e fora do palácio, vou passar pelo caminho de toda a minha terra. Esforça-te, pois, e sê homem. 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então Davi está dizendo: ande pela palavra, faça tudo conforme a vontade de Deus. Se você quer prosperar, meu filho, no reinado, você tem que fazer tudo conforme a ordem do Senhor. Faça conforme Deus requer. Então farás você prosperar em tudo quanto fizeres. Essas são as palavras, os conselhos de Davi para Salomão. E terceiro conselho, Davi disse para Salomão: vença como rei. Ou seja, não seja um rei derrotado, seja um rei vencedor, seja um rei conquistador. Conquiste, vença, não desfaleça. Tudo isso, ou seja, essas ordens, essas orientações, esses conselhos de Davi para Salomão, tudo isso parece muito difícil para Salomão. Por quê? Porque ele é um menino, ele é jovem, ele é moço, ele é inexperiente. E Salomão se sente pressionado, porque ele sabe que todo agora domínio está sobre seus ombros. Agora é ele que vai mandar. Davi vai embora, vai morrer. Salomão não vai ter mais Davi do seu lado, não. Agora é ele que vai ter que governar sozinho, longe do pai. Porque enquanto Davi está ali, ele vai pegando conselhos. Davi ainda segura a barra, mas depois que o pai morre, agora é Salomão e Deus. Então, Salomão se sente pressionado, por isso ele vive à sombra do seu pai Davi, por ser inexperiente para assumir o reinado. Ele é inexperiente. E olha, se a gente for pegar a história de Salomão, o cenário familiar, olha o cenário familiar que Salomão viveu. Se tudo isso que aconteceu, se Salomão não tivesse a orientação do pai, não tivesse a mão de Deus, ele jamais teria sucesso em seu reinado, jamais ele conquistaria, porque olha só a família de Salomão, isso deixaria ele inseguro, porque Tamar, a sua irmã, que era uma princesa, foi violentada pelo seu próprio irmão, isso na casa de Salomão, no meio dos irmãos que eram filhos de Davi, tudo lá no palácio. Então imagine Salomão sabendo, olha, o seu irmão violentou a sua irmã, foi lá estrupá-la, né? A força, como é que pode? Irmão, ainda que fosse por parte de pai. Aí um outro irmão, sabendo disso,
por parte de pai e de mãe, que era de sangue de Tamar. O que ele fez depois disso? Absalão, seu irmão, matou Aminon. Ficou sabendo o que o seu irmão Aminon fez com a sua irmã Tamar. Absalão foi lá e matou o seu irmão. Tudo no meio da família de Salomão. Mais à frente, em seguida, Absalão, o mesmo que matou Aminon, se rebela contra o seu próprio pai Davi. E o que ele faz? Toma o trono de Israel. Coloca Davi para correr. Porque ele não queria aceitar Salomão como rei. Tudo dentro da casa. Davi teve que fugir para não morrer na mão do seu filho. E aí o capitão Joabe, que era o capitão de Davi, vai lá e mata Absalão. Mata o filho de Davi, que ele fica triste por conta disso. Também, mais tarde, Adonias, que é um outro filho de Davi, irmão de Salomão, tentou tomar o trono de Salomão e se proclamar como rei. Olha a disputa. Disputa para ser rei em Israel. Tudo na mesma casa. Um irmão se levanta com o outro, o irmão mata o outro, o irmão estrupa a irmã, o irmão coloca o pai como rei para fugir, porque senão vai matar o pai. O pai, desesperado, o seu capitão vai lá e mata o seu filho. Lá na frente Salomão assume o trono, mas levanta o outro seu irmão para usurpar do trono de Salomão. Todos querendo o assento, o trono de Israel. Então imagine como é que está a cabeça de Salomão. Por isso que ele precisa urgentemente de Deus, para poder superar todas essas crises psicológicas. Imagine a emoção de Salomão que não passa na cabeça dele. Se fosse no contexto, nos dias de hoje, você enfrentando tudo isso. E o seu pai morreu. Imagine toda essa história. Quando Salomão é ungido rei, que agora ele vai ser ungido rei, surge a pergunta: e agora? Agora é com você. E agora eu sou rei. E agora? Como governar um reino que tem pessoas querendo usurpar do trono de Salomão? Como? Quem não ficaria inseguro diante de tudo isso, hein? Quem não passaria como Salomão não passou? A gente lê a história e acha que é fácil, né? Mas imagine você enfrentando isso na sua pele. Imagine você vivenciando, ou quem sabe você já esteja vivenciando isso. Ou quem sabe você esteja passando por uma dessas histórias familiar. Porque não é diferente nos dias de hoje. Claro que no passado, nos tempos bíblicos, a gente lê e vê coisas, histórias, sabe? Horrendas, histórias inacreditáveis. Que tal coisa aconteceu. Como nós lemos a história de Jó. A gente vê, nossa, Jó foi restituído tudo em dobro. Mas o quanto que ele não passou para ser restituído em dobro? Veja se tudo isso que Jó passou, se alguém estivesse na pele de Jó, conseguiria suportar o que ele suportou, sem murmurar, sem reclamar, sem se desviar da presença de Deus, e manter a sua fidelidade, a sua sinceridade, integridade diante do Senhor. Porque hoje em dia a pessoa não pode enfrentar uma prova que já está murmurando. Deus me esqueceu, Deus não olha para mim, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não me ajuda em nada. A gente estivesse passando o que Jó passou. É verdade. Hoje o povo é assim. Aconteceu tal coisa, Deus abandonou. Imagine se Jó pensasse assim, hein? Então nós lemos as histórias bíblicas do passado. Claro que são histórias mais difíceis do que muitas nos dias de hoje. Muitas nos dias de hoje, é exatamente isso. Salomão conseguiu suportar tudo isso. Suportou tudo isso e conseguiu ter sucesso e prosperidade no seu reinado. Sucesso e prosperidade no seu reinado. Diga comigo, Salomão teve
sucesso e prosperidade em seu reinado. E quem quer saber os segredos para isso? Quais foram os segredos de Salomão para ter o sucesso e a prosperidade? Para alcançar o impossível, para conquistar o impossível, conquistar o sucesso e a prosperidade. Salomão, 5 segredos ele usou para alcançar a prosperidade, o sucesso financeiro. Primeiro segredo, anote o primeiro segredo de Salomão, que fez ele conquistar sucesso e prosperidade. Coloca o primeiro segredo de Salomão. O que ele fazia? Ele amava o Senhor. E é verdade, muito verdade. Se você pegar os filhos de Davi, você não vai ver nenhum deles como Salomão, que amava o Senhor. Nenhum deles. Você vai ver o outro filho de Davi, era temente como Salomão. Nenhum deles. Nenhum deles. Então Salomão era um filho diferente de Davi, porque ele era mais próximo do pai. Ele é o que andava com o pai, porque o pai já estava treinando para ser sucessor. O pai já tinha a revelação divina, que era Salomão que assumiu o trono. Então o pai já estava orientando a Salomão como ele deveria fazer, como ele deveria andar diante do Senhor. Então Salomão, por conta disso, ele se tornou o filho mais temente a Deus, o que mais amava o Senhor. Então Salomão, primeiro segredo para ter ou para alcançar, conquistar o sucesso e a prosperidade, é amar o Senhor. É amar o Senhor. E a própria palavra de Deus diz o que? Ama o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Jesus disse: amar o Senhor acima de todas as coisas, não se curvar diante de nenhuma imagem. Então esse foi o segredo. O Salomão amava o Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3. Veja só o que disse. E Salomão, diga comigo, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso a Deus. Olha só, ele amava o Senhor porque ele aprendeu com seu pai Davi. Ele andava nos estatutos do Senhor. Estatuto é a palavra, é lei, é ordem, é mandamento. Esse é o primeiro segredo que fez Salomão conquistar o sucesso e a prosperidade. Segundo segredo de Salomão. Qual o segundo segredo? Ele adorou o Senhor com holocaustos. Salomão era um homem que fazia muitos sacrifícios a Deus. Muitos. Ele não fechava a mão para ofertar ao Senhor. Ele não tinha um coração fechado. Os outros filhos, você não vai ver isso. Que o tal filho de Davi, irmão de Salomão, fazia sacrifícios. Não vai ver nada disso. Que o outro filho de Davi adorava a Deus, que amava o Senhor. Não vai ver nada disso. Então vai pegando os segredos, hein? O Salomão fazia holocaustos ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000, diga comigo, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. É mole, é? 1000 holocaustos. Imagine 1000 animais sendo degolados e depois queimados, porque holocaustos é queimar a vítima, queimar o animal. 1000, Salomão deu tudo isto. Ele sacrificava, ele adorava o Senhor com sacrifícios, ele adorava a Deus com a sua oferta como sacrifício. Vai pegando o que fazia dele prosperar ainda mais. Terceiro segredo de Salomão. Coloca o terceiro segredo de Salomão. Reconhecia que o sucesso de Davi, seu pai,
vinha de quem? De Deus. Salomão entendia que assim como Deus foi com seu pai Davi, Deus também vai ser com ele. Ele sabia que tudo aquilo que Davi conquistou, que Davi conquistou muitos despojos, conquistou muitas terras, venceu muitos reinos. Davi teve sucesso na sua vida. Se você for em Israel hoje, ou nos dias atuais, você vai ouvir dos próprios judeus que nunca houve um rei como Davi. Nunca houve um rei como Davi. Você perguntar, e Saul? Ninguém sabe quem foi Saul. Saul poderia ter marcado o seu nome nos anais da história. Nos anais da história de Israel. Por quê, pastor? Porque ele foi o primeiro rei. O Saul poderia ter feito algo que o povo nunca mais teria esquecido. Mas pelo contrário, né? Saul foi um dos piores reis que Israel já teve. Desobediente, que não temia, não obedecia à voz de Deus. E poderia ser um grande rei por ser o primeiro, né? Começou a monarquia através de Saul. Israel não era monarquia, Israel vivia sempre no juízo de um juiz, governado por um juiz, porque o rei ali é só Deus. Só Deus que reinava sobre Israel. Não tinha humano. Só que com o passar do tempo, o povo de Israel viu que as outras nações tinham reis e pediram um rei. Você conhece a história. Nós queremos que a nossa nação seja como as outras nações aí fora, porque as outras nações têm reis, é os reis que governam, é os reis que direcionam o país, o povo. Então nós queremos um rei. Foi assim que eles disseram para Samuel. Samuel ficou bem humilhado, bem triste, porque achou que eles estavam rejeitando Samuel. Samuel ficou triste, porque ele já estava velho, né? E o Samuel era o juiz de Israel, ele que governava Israel, ele que julgava Israel. E foi um homem que nunca se desviou, Samuel, viu? Ele cresceu na casa de Deus. Ele foi levado para a casa do Senhor depois que desmamou. Isso em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Imagina uma criança chegar na casa de Deus com 3 anos e nunca mais sair de lá. Ele morava na casa de Deus, o Samuel. Ele fazia oferta, sacrifício. Ele era o sacerdote, ele era o profeta de Israel, ele era o juiz de Israel. Ele que governava a nação de Israel. Só que o povo não queria mais ele não. Já estava velho, os seus filhos não andavam no caminho do Senhor, eram juízes perversos, que faziam justiça em troca de bens, né? Fazia justiça em troca de dinheiro, de presentes, como nos dias de hoje, dos nossos juízes. Alguns deles, né? Que fazem justiça em troca de milhões. É assim que faz, né? Ou injustiça, nem justiça é, injustiça. Então o povo disse, ó Samuel, nós não queremos seus filhos como governador de Israel. Nós não aceitamos eles. O senhor é velho, vai morrer, nós queremos um rei. Aí Deus disse o quê? Que o povo rejeitou, não foi Samuel. Rejeitou Deus como rei de Israel. Aí Deus disse, vai lá caçar um no meio dos bois, no meio das jumentas. Aí achou quem no meio das jumentas? Saul. Unge esse aí a rei, vai. Não quer um rei? O rei vai ser assim, assim, vai tomar tudo que o povo tem, vai escravizar o povo e vai humilhar o povo. Deus ainda falou, o rei que vocês querem vai ser assim, mas nós queremos um rei. Então tá bom, então dá o rei. Colocou Saul para ser rei de Israel e foi um dos piores reis. Aí vem Davi, ó, é ungido a rei, novo ainda, e foi o melhor rei que Israel já teve, o melhor governador que Israel já teve, que ninguém esquece. Fez só coisas boas para Israel, levou o país a prosperar, levou o país a vencer todas as batalhas. Através de Davi, venceu todas as guerras. Davi foi um grande guerreiro. Por isso que Deus não deixou levantar o templo, a casa do Senhor, porque tinha sangue na sua mão. E Davi não podia descansar a espada, porque haveria mais guerra. E se ele fosse levantar o templo, ele teria que perder a guerra, ou deixar a guerra de lado, porque não ia conseguir se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Quando Davi entrega o reinado para Salomão, ele entrega o reinado pacífico. O reino de Israel está pacífico, não tem inimigos. Inclusive você não vai ler que Salomão guerreou. Não teve guerra.
Porque o Israel está lá em cima e todas as nações temem a Israel. Por causa de quem? De Davi. Davi colocou Israel como o maior país de guerra. Então ninguém enfrentava Israel no tempo de Davi, porque tinham medo de perder a batalha. Aí Davi vai lá e passa o reino para Salomão, um reino de paz. Então por isso que Salomão se concentra agora só para levantar a casa de Deus, porque não precisa guerrear contra ninguém. Agora ele só vai fazer a diplomacia, só negócios entre países. E por causa da sua sabedoria, ele começa a prosperar. E Salomão sabe que tudo isso que Davi teve, todas essas conquistas que seu pai teve, alcançou, foi por causa de quem? De Deus. Aprenda isso, hein? Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você conquistou, não é pela sua inteligência, não é pela sua sabedoria, não é pela sua força, é Deus quem te deu riquezas. É Deus quem te deu riquezas. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Temos que lembrar que tudo que temos é Deus quem nos deu. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Muda para NTLH, você vai ver o que é poder que está dizendo. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força, braço, inteligência, né? Com a sua própria força, com o seu trabalho, que vocês conseguiram todas essas riquezas. Tem pessoa que olha assim e diz: olha o que eu conquistei, olha, eu trabalhei, comprei, eu estudei, adquiri conhecimento, inteligência, agora estou fazendo bons negócios, agora eu estou conquistando muita coisa, olha, eu que conquistei. Você nada, foi Deus quem te deu. Se Deus não te der saúde, nem da cama você levanta. Tem muita gente inválida, viu? Tem muita gente inválida porque não tem saúde, para mostrar que essa pessoa não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Aprenda isso, hein? Você sem Deus, você não é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. E eu sem Deus não sou ninguém. Eu sem Deus eu não consigo nada. Eu não alcanço nada, eu não conquisto nada. Porque diz a palavra que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu só posso alcançar, conquistar alguma coisa, se o Senhor estiver comigo. Tem muita gente que bate no peito achando que é bom. Tem muita gente que bate no peito e mostra o que possui, o que conquistou, e acha que é por causa dele, por causa dela. Se Deus não der saúde, você não conquista nada, você é inválido, dependente de alguém para poder tomar banho, para trocar roupa, para poder comer, para poder ir ao hospital. Aprenda isso, hein? Até o ar que respiramos é Deus quem deu. Tudo vem de Deus e tudo é de Deus, nada é nosso. Sabe o que você é aqui na terra? Mordomo. Diga comigo: eu sou mordomo na terra. E você sabe o que é um mordomo? É aquele que cuida de dispensa de coisas valiosas que não é seu, é do seu Senhor. E quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. Deus é o nosso Senhor. Então tudo que você tem aí, não é seu. Você está cuidando porque é de Deus. Você é mordomo. E eu te digo mais, hein? Saiba cuidar, porque o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai te cobrar. A palavra de Deus diz que tudo que é na terra pertence ao Senhor. Tudo que é na terra. Os céus e a terra é do Senhor, e tudo que é na terra é do Senhor. O seu carro está na terra, pertence ao Senhor. A sua casa está na terra, pertence ao Senhor. O seu dinheiro que está lá no banco, a sua conta bancária está na terra, pertence ao Senhor. E de fato é uma verdade que quando você morre, só vai você no caixão e mais ninguém. E nem mais nada você leva no caixão, a não ser que alguém queira enterrar você no seu carro.
abre um buraco maior e coloca você enterrado no carro. Ou também joga os ouros, as pratas, o dinheiro, os cartões que você tem, o dinheiro que tem, joga tudo no caixão e vai lá. Se um bandido souber, você vai ficar só o esqueleto. Que o bandido vai abrir tudo para sacar, roubar aquilo. Não deixa saber não, que o bandido ele entra até no inferno. Se o bandido souber que tem ouro e prata ali, ele vai escavar tudo, só para roubar. Para você ver que nada é seu. Isso me faz lembrar de uma história do Alexandre o Grande. Eu não sei se você já ouviu falar dessa história, o Alexandre o Grande, que foi um grande rei, império, né? Dominou o mundo todo. Tinha muita riqueza, muitos súditos, empregados, médicos à sua disposição, tudo o que ele queria tinha à disposição. E antes de morrer, ele chama os seus empregados, súditos, médicos, chama todos eles numa sala, palácio real, e diz assim: eu vou fazer 3 pedidos, hein? E eu quero que vocês façam isso quando eu morrer. O que é, senhora, meu rei? Quando eu morrer, coloca eu dentro do caixão, meu caixão de ouro, coloca as minhas mãos para fora, as 2 mãos. Eu não quero ninguém, nenhum segurança, nenhum soldado, nenhum empregado carregando o meu caixão. Eu quero os meus médicos. Pede para os meus médicos levarem o meu caixão. O que mais? E pede para dar uma volta em todo o meu palácio. Tudo que eu conquistei, tudo que eu possuo. Aí só então vão me enterrar. Aí ficaram, não ouviram essa conversa, essa cobrança do rei antes de morrer. Aí um súdito empregou: rei, para que tudo isso? Aí o rei explicou: minhas mãos para fora é para mostrar que nada eu vou levar. Minhas mãos estarão vazias no caixão. E meu caixão carregado pelos médicos é para mostrar que nem os meus melhores médicos conseguiram trazer a minha vida de volta. Conseguiram me curar. Conseguiram trazer a minha vida novamente. E andando pelo meu palácio é para mostrar que tudo o que eu conquistei, tudo vai ficar. Nada vou levar comigo. Aprenda esses segredos, viu? Faça como Alexandre Grande. Nada você vai levar. E aprenda que tudo que você tem é do Senhor. E é tão grande uma verdade que você não leva nada depois que morre. Até a roupa que você usa é alguém que vai colocar em você. Nem é você que escolhe, porque defunto não escolhe nada. E se não quiserem colocar roupa, deixa você pelado e coloca muita folhinha, florzinha, esconde tudo, deixa só as mãos e o rosto, e do resto está tudo escondido debaixo da folhinha, da florzinha. Se quiserem te levar nu no caixão, nem isso você vai colocar, nem roupa alguma, porque quem manda no defunto é os vivos, não é o defunto. É os vivos que querem. Se quiser também te jogar no rio, te jogam também lá. Jogar no meio do mato, aí deixa no meio do mato. Quando também, se quiser enterrar, enterra também. É ou não é? Então, nada é seu. Nada é nosso. Tudo vem de quem? De Deus. E é tão uma boa verdade. Olha só, versículo 18, a grande verdade. Lembre do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhe dá o quê? Força, para poderem conseguir o quê? Tira a força e coloca a saúde. É Ele quem te dá o quê? Saúde, porque só pode conquistar riquezas quem tem saúde. Como é que é alcançar ou conquistar riqueza sem saúde? Ninguém. Quem não tem saúde é sustentado, cuidado por alguém que tem saúde. Então tira a força e coloca a saúde. É Ele quem lhe dá saúde para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento, que os nossos antepassados, que são nossos pais, nossos antepassados. Então quer dizer que tudo que há na terra é de quem? Coloca o Salmo 24, versículo 1 para você ler aqui, ó. Volta para RC. Olha, o que diz lá? Do Senhor. De quem que é? Não é do Manuel, não.
De quem que é isso aqui? Do Manuel. De quem que é aquilo ali? Da Manuela. De quem que é isso aqui? Do João. De quem que é aquilo ali? É do Marcos. De quem que é aquilo ali? É da Joana. Não, é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo o que há nela. O mundo e aqueles que nele, até o seu filho nasceu. O seu filho é do Senhor, ele te deu para você cuidar, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E o que é herança? Alguém que tem domínio, que tem posse. Nem os filhos são nossos. Ah, mas eu sou pai, tudo bem, você é pai, tem que ser um bom pai. Você é mãe, tem que ser uma boa mãe. Porque Deus te deu para cuidar. E se não souber cuidar, Ele vai cobrar de você também. Porque os filhos são do Senhor. Você está vendo que nada é nosso? Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então o Salomão reconheceu que o seu pai conquistou tudo o que tinha no palácio, porque Deus era com ele. Inclusive Davi sabia que tudo o que tinha era de Deus. Ele diz, tudo é seu, tudo vem de ti, nós não damos nada ao Senhor, nós apenas devolvemos. O Davi fala isso, que ele deu muito ouro, deu muita prata para a casa de Deus. Está aqui, ó. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Ele deu muitas coisas para Deus. Está aqui, ó. Capítulo 29, versículo 3. Coloca na NTLH. Olha lá. Davi deu muita coisa. E ainda da minha própria vontade. Davi dizendo para a construção do templo, né? Que Salomão vai construir. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que eu tenho. Davi está dizendo, que eu tenho. Demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. O que Davi deu? Vamos ver? 3.000 o quê? Muda para NTLH. Olha o que Davi deu para a casa de Deus. Dei mais de 100 toneladas de mais puro ouro. Davi deu da sua própria vontade, particular dele. E 240 toneladas de prata pura, para revestir as paredes do templo. Tudo isso foi ele quem deu. E para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora quem está disposto? Agora vai dizer com o povo. Quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Davi está dizendo que foi ele que deu, né? Mas olha o que ele vai dizer no versículo 14. Vamos ver se ele deu alguma coisa. Olha o que ele vai dizer. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti. Nós somente devolvemos o que já era teu. Tudo vem de quem? Então a gente não dá nada. A gente apenas, porque não é nosso. Então quando eu dou algo para Deus, eu não estou dando, eu estou devolvendo, porque vem tudo dele. Por isso que diz, tudo é dele, para ele são todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor. Para ele e por ele são todas as coisas. Tudo é dele. Diga, tudo é dele, nada é meu. Eu só apenas devolvo o que já é dele. Pegou aí? Você não dá nada, você devolve. Então o Salomão sabia que o seu pai tinha tudo aquilo, porque Deus era com ele. Quarto segredo. Coloca o quarto segredo de Salomão. Ele pediu o que, hein? Que Salomão pediu? Um coração sábio e entendido. Olha lá a luz de Deus. Ele alcançou? Alcançou. Alcançou um coração sábio, alcançou um coração entendido. O que ele pediu, Deus deu. E deu além daquilo que ele pediu. Ele pediu um coração sábio para quê? Para ter sabedoria para julgar o povo. Um coração entendido para ter o conhecimento das causas. Coração entendido é inteligente. E tudo isso fez ele conquistar. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 9, na RC. Olha só o que diz a palavra. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e eu sou ainda menino pequeno. Está dizendo, eu sou novo, né? Nem sei como sair, nem como entrar. Eu não tenho experiência. Eu sou falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de inteligência, falta de entendimento. É isso que Salomão está dizendo.
e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Nem isso ele sabe discernir. Ele precisa do conhecimento, da sabedoria, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Vem cá, Deus deu sabedoria para ele? Deus deu sabedoria para ele? Ele soube julgar? Soube. Você lembra da história das duas mulheres que tiveram filho ao mesmo tempo? 2 meninos, moravam na mesma casa. Uma dormiu sobre o seu filho bebê, matou, pegou o filho vivo, colocou do lado da mãe, o filho morto. E ficou aquela briga, porque o filho vivo da mulher queria o seu filho. Só que está com aquela mãe que matou o seu filho dormindo em cima dele na madrugada, na noite. E ficou a disputa. Não vou dar meu filho não, porque você dormiu em cima do seu filho, e você não viu e matou o seu bebê. Agora quer o meu filho vivo? Aquela mãe é mentirosa. Chegou aonde essa história? Lá no rei Salomão. Ó Salomão, tem 2 mulheres brigando por um filho vivo, o outro morto. A que está com o filho vivo diz que o filho é dela, e a que está com o filho morto diz que o filho é dela. E ficou a discussão. Salomão diz: traga para mim as 2 mães e a criança viva. Salomão ouviu os 2 casos, e naquele tempo não tinha o quê? DNA. Se tivesse DNA era fácil, né? Para saber de quem que era o filho. Só que o DNA era o quê? Espiritual. O DNA vinha de Deus. Esse era o DNA daquele tempo, esse era o ultrassom daquele tempo. Lembra dos 2 filhos no ventre de Rebeca, né? Lembra disso? Rebeca não sabia que era mãe de gêmeos. Lembra disso? Ela não sabia o que estava acontecendo, só que chutava aqui, o outro chutava ali, um batia aqui, outro batia ali, e era Jacó e Esaú, lembra disso? Um batia aqui, outro batia ali, batia aqui, outro batia ali. E aí, se Rebeca tivesse nosso tempo, vou fazer uma ultrassom. Ah, 2 meninos. Ah, eu estou grávida de gêmeos. Minha esposa grávida de gêmeos. Eu estou grávida de gêmeos. Mas não sabia disso. Então o ultrassom era o quê? Era o céu. O que Rebeca fez? Foi orar. Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está um negócio mexendo violentamente aqui. O que é, Senhor? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus disse o quê? Há 2 nações no seu ventre. Há 2 crianças aí. Há 2 meninos aí. O menor e o maior. E o maior vai servir o menor. 2 nações vão se dividir do teu ventre. O maior vai servir o menor. E quem é o maior? Esaú. E quem era o menor? Jacó. E o Esaú serviu Jacó realmente. Esaú serviu ele, porque a primogenitura passou para Jacó. Então ele se tornou o maior, mas ele saiu como o menor. Ele foi o segundo a sair do ventre de Rebeca. Então o ultrassom foi o quê? O céu. Assim também o DNA que Salomão teve lá das mulheres e também da criança foi o céu, a sabedoria do céu. Deus disse: faz assim, assim, Salomão. Salomão disse: espera aí, vamos acabar com essa briga. Me traga a criança, coloca aqui em cima. Me traga uma espada, soldado. Eu vou repartir no meio essa criança. Dou um pedaço para uma, dou um pedaço para outra, e assim acaba essa briga. Combinado? Certinho? Aí aqui não era a mãe, disse: isto, rei, faz isto, rei, porque aí não vai ser nem meu e nem dela. O rei, como é que é? Rei, faça isso, que aí eu fico com a parte de cima, ela fica com a parte de baixo. Ele falou: me traga a criança. Pegou a criança viva e deu para quem? Para a verdadeira mãe. Porque jamais a mãe queria ver o seu filho morto. A mãe disse: ainda que meu filho não esteja no meu braço, mas que fique nos braços dela vivo. A mãe aceitou dar a criança viva para aquela que não era mãe, só para não ver o seu bebê morto. Então essa é a verdadeira mãe. Essa é, não a outra que mandou dividir no meio. Como é que a outra manda dividir no meio? Você acha que essa é mãe? Assim Salomão teve o quê? Sabedoria. Quem quer sabedoria? Você vai resolver muitos problemas. Cada um vai trazer um problema, você vai resolver todos eles.
todos eles serão resolvidos por causa da sua sabedoria. E o quinto segredo, Salomão recebeu muito mais do que pediu. Muito mais do que pediu. Olha o que diz 1 Reis capítulo 3, versículo 11 ao 13. E disse-lhe Deus, porquanto, para Salomão, pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, que ele queria, para ouvir causas, né? Juízos, fazer juízos. E eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, Salomão recebeu muito mais do que pediu. Deus dá muito mais do que você pede. Para concluirmos, Salomão não venceu por ser forte, nem por ser experiente, mas venceu porque amava a Deus, reconhecia suas limitações e buscou direção no lugar certo. Onde ele buscou direção? Diga, na casa de Deus. É na casa de Deus que você vai buscar direção espiritual, é na casa de Deus que você vai buscar entendimento, é na casa de Deus que você vai buscar sabedoria, é na casa de Deus que Deus vai te fazer prosperar. Quem pede sabedoria recebe além do que imagina. E quem honra a Deus com sacrifícios recebe além do que necessita. Para colocarmos-se de pé, Efésios capítulo 3, versículo 20. Coloque-se de pé e toma posse desta palavra. O que Deus fez com Salomão, Ele vai fazer com você. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Repita comigo essa mensagem. Ora, aquele que é poderoso, diga a Deus, é poderoso. Para que ele é poderoso? Para fazer, diga, para fazer tudo. Ó, levanta o dedinho aí, tudo, muito mais. Levanta o teu dedinho, abundantemente. Levanta o teu dedinho, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que opera em você? Diga a fé. A fé, o Espírito Santo opera em mim, e através da fé eu vou possuir tudo isto e muito mais, porque Deus vai além do que você pede ou imagina. Você crê nessa palavra? Tomou posse da palavra? Pastor, tomei posse, eu quero tudo isso que Deus deu para Salomão.